O filme começa na cidade de Nova York, com a introdução dos vários personagens. O primeiro deles é um segurança chamado Mohammed. Em seguida, temos um carismático comediante chamado George. Logo depois, temos uma repórter de televisão chamada Maureen e seu noivo, Don. Outros personagens incluem uma mulher bonita e grávida chamada Celine, uma idosa viúva chamada Jane, um homem obeso chamado Martin. Por último, temos um empresário respeitado chamado Henry Barton e sua neta mimada de 10 anos, Madeleine. Todos eles estão a caminho de um arranha-céu de 52 andares, que é de propriedade do próprio Henry. Na próxima cena, todos os personagens mencionados anteriormente chegam ao arranha-céu de Henry para um evento que ocorrerá no último andar do prédio. Um a um, eles entram no mesmo elevador após passarem por verificações de segurança. George parece ser claustrofóbico, então ele pede ao segurança que não sobrecarregue o elevador. No entanto, o segurança enche o elevador com todas as 9 pessoas, que é o limite máximo. Enquanto o elevador sobe, George fica inquieto. Martin tenta acalmá-lo, dizendo que usa o elevador há 6 anos e nunca teve problemas. Para intensificar a situação para George, a travessa Madeleine pressiona o botão de parada de emergência, fazendo com que o elevador pare abruptamente. Como resultado, George perde a paciência e começa a repreender a jovem. Henry intervém para defender sua neta, dizendo que foi um acidente, mas George sabe que ela fez isso de propósito. Felizmente, antes que a situação saia de controle, Mohammed consegue acalmar a todos. Ele então aconselha Henry a pressionar o botão de reinício, o que ele faz. No entanto, para surpresa de todos, o elevador não se move. Henry então tenta pressionar o botão do térreo, resultando em uma leve descida antes de outra parada. A claustrofobia de George se transforma em um pânico completo, e ele começa a repreender Madeleine com palavrões. Isso enfurece Henry, levando-o a demitir George de seu papel como comediante. No entanto, isso não afeta George, pois ele só quer sair do elevador por enquanto. Quando o elevador não se move, Henry pressiona o botão de intercomunicação e alerta a segurança sobre o problema. Após tomar conhecimento do problema, a segurança diz que enviará uma equipe de manutenção. Enquanto esperam por ajuda, o grupo começa a conversar entre si, criando um senso de conexão entre eles. Henry revela que está prestes a se aposentar de seu cargo e viver uma vida pacífica dali para frente. Ele só quer encontrar um sucessor capaz o mais rápido possível. Depois de um tempo, a mulher grávida, Celine, sente uma necessidade urgente de usar o banheiro. Incapaz de segurar por mais tempo, ela decide usar sua bolsa como um vaso improvisado. As outras pessoas se viram enquanto Martin generosamente usa seu casaco para garantir privacidade. No meio disso, Madeleine dá uma olhada e faz um comentário rude, mas seu avô a cala. A conversa então se volta para Jane, que compartilha sua história comovente com todos. Ela revela que seu filho morreu no Iraque no ano passado e seu marido cometeu algo impensável após sofrer uma grande perda financeira. Na verdade, ele havia comprado ações da empresa de Henry, mas o valor caiu rapidamente em questão de semanas. Jane diz chorando que ela e o marido haviam planejado comprar um barco para desfrutar seus dias de aposentadoria, mas seu sonho nunca se concretizou. Ela expressa sua raiva por Henry, o acusando indiretamente por sua perda. Em resposta, Henry diz que a vida pode ser injusta às vezes, então é melhor viver cada dia como se fosse o último. Ele então pergunta por que Jane está ali agora. Antes que ela possa responder, Jane começa a ficar sem ar, aparentemente sofrendo um ataque cardíaco. Ela desaba lentamente no chão e, em seu último suspiro, revela que tem uma bomba, explicando que está ali para buscar vingança por seu marido. A revelação leva todos a um estado de pânico, e Martin imediatamente liga para a polícia e os informa sobre a situação em andamento. Pouco depois, Jane falece e Mohammed, que já trabalhou como paramédico, confirma a morte dela. Depois disso, a repórter Maureen começa a filmar e transmitir os eventos usando seu celular. Henry, mais uma vez, tenta entrar em contato com a segurança via rádio do elevador, mas é rudemente informado para ter paciência. Em meio a tudo isso, as pessoas presas se envolvem em uma discussão sobre quem deveria se apresentar para inspecionar o corpo de Jane e verificar a presença de uma bomba. Depois de discutir por um tempo, Celine se voluntaria para a tarefa. A princípio, ela verifica a bolsa de Jane com cautela, mas não encontra nada além de uma carteira, levando todos a suspirarem de alívio. No entanto, eles encontram um recorte de jornal em sua bolsa que contém informações sobre o caso da morte de seu marido. Celine então prossegue para verificar o corpo de Jane
e desta vez, ela encontra algo em seu estômago. Ao desabotoar as roupas, ela descobre a bomba presa em volta da cintura dela por meio de um cadeado de bicicleta. A revelação assusta a todos, e eles ficam em silêncio por um tempo. Enquanto isso, a repórter Maureen, que documentou tudo, transfere as imagens para a estação de televisão dela. O grupo tenta encontrar uma maneira alternativa de escapar do elevador. Don toma a iniciativa, ele sobe para o teto e tenta quebrar um painel na esperança de descobrir uma saída de emergência. Mas ele só encontra as luzes lá em cima. Depois de todas as tentativas fracassadas, Celine acende um cigarro para se acalmar, mas Don a impede de fumar, citando o possível dano ao seu filho não nascido. Celine reage com uma explosão de raiva, perguntando se ele quer ser um pai responsável agora. Essa explosão chama a atenção de Maureen, e ela suspeita que seu noivo estava tendo um caso com a mulher. Quando ela pergunta a Don sobre isso, ele revela com hesitação que ele e Celine realmente tiveram um caso no passado. Além disso, ele também reconhece a possibilidade de ser o pai do filho de Celine. Essa confissão chocante deixa Maureen em um estado de agitação emocional. As imagens gravadas por Maureen são transmitidas como notícia de última hora por todo o país. O fabricante da bomba, que é responsável por criar o dispositivo explosivo para Jane, também vê a transmissão, o que o deixa preocupado e sentindo-se culpado. Enquanto isso, o grupo abre a porta de maneira forçada para verificar se há alguma maneira de sair. Ao fazer isso, eles veem uma pequena abertura acima, e Don tenta subir. No entanto, seu esforço se revela inútil, pois a abertura é muito pequena. Depois disso, ele usa a bengala de Jane e estica a mão ao máximo na esperança de alcançar o botão do elevador do lado de fora. Ele está prestes a alcançar o botão, mas ao mesmo tempo Madeleine pressiona rapidamente vários botões no painel de controle de dentro, fazendo os freios do elevador soltarem, e o elevador cair vários andares. A descida violenta decepa o braço de Don, e a cabine fica completamente escura. Após o retorno da energia, uma cena horrível se torna aparente. O braço de Don foi arrancado e a testa de Henry está cortada com um ferimento profundo. Agindo rapidamente, Mohammed usa uma gravata como torniquete improvisado para retardar a perda de sangue do braço de Don. Em outro lugar, o homem que fabricou a bomba está consumido pela culpa por colocar a vida de 8 pessoas em perigo. Então ele vai até os repórteres para confessar seus atos errados. Quando questionado pela imprensa, ele explica suas motivações por trás de criar a bomba para Jane. Ele revela uma conexão pessoal profunda, explicando que o filho falecido de Jane era um amigo próximo dele. Portanto, ele sentia um senso de gratidão para com a família deles. Além disso, ele revela que a bomba contém componentes explosivos altamente letais e estima que ela está programada para detonar nos próximos 10 minutos. O grupo assiste a essa confissão pelo celular de Martin e começam a perder a esperança de sobreviver. No entanto, George sugere abrir a porta mais uma vez, considerando a possibilidade de que o movimento recente do elevador possa ter criado uma abertura além da porta. O grupo concorda e, com esforço conjunto, eles conseguem abrir a porta. Porém, para seu desânimo, eles não encontram nenhum caminho além dela. George ainda não está pronto para desistir, então ele contempla abrir o elevador novamente. Ele afirma que pode haver espaço suficiente para eles jogarem a bomba pelo poço, evitando a catástrofe potencial. No entanto, a situação não é tão fácil quanto parece, porque a bomba está presa ao corpo de Jane por correntes. George então pergunta se alguém tem algo afiado, ao qual Mohammed lhe entrega uma pequena faca. Como a corrente de metal não pode ser cortada, ele sugere desmembrar o corpo de Jane e separá-la da bomba. Considerando isso como último recurso, todos concordam em fazê-lo. Mas, na hora de agir, George não consegue ter coragem suficiente para uma tarefa tão sombria. Testemunhando sua hesitação, Henry assumia a responsabilidade devido à sua experiência anterior em açougue de animais. Depois de respirar fundo, ele começa a cortar o corpo de Jane. À medida que Henry avança, ele chega à região abdominal dela, mas precisa de ajuda para remover os órgãos. Então, Mohammed e George o ajudam na operação. Quando não conseguem cortar a coluna dela, optam por quebrá-la. O grupo então divide suas forças e torce o corpo, puxando-o das extremidades opostas. No meio disso, George considera Henry responsável por tudo isso. Então ele pede a ele que entregue $1 milhão a cada um deles se sobreviverem. Surpreendentemente, Henry concorda. Nesse momento, um segurança se comunica via interfone, dando a tão esperada notícia de que as equipes de resgate e de bombas finalmente chegaram. Ele garante que a equipe os retirará em breve.
Em questão de momentos, a equipe de resgate abaixa o elevador e abre a porta, criando uma passagem estreita para extrair o grupo preso. Então, eles começam a puxar todos para fora um por um. Quando apenas Martin fica, ele percebe que a abertura não é grande o suficiente para ele passar. George, por outro lado, ordena desesperadamente aos membros do resgate que abaixem o elevador para outro andar, a fim de resgatar Martin. No entanto, como restam apenas alguns minutos no relógio, eles fecham relutantemente a porta do elevador, deixando Martin preso lá dentro com o corpo de Jane. O pobre rapaz chora incontrolavelmente, sabendo que sua morte é iminente. Mas em seus momentos finais, ele recupera a compostura e percebe que é o herói, pois ajudou todos a sobreviver. Com essa realização, ele aguarda o inevitável, e a bomba detona em poucos segundos. Don é urgentemente levado para o hospital, enquanto George e Mohammed sentam juntos, suas expressões refletindo uma mistura de desolação e alívio. Enquanto Henry passa por eles, George o lembra dos $1 milhão prometidos para cada sobrevivente, mas é ignorado. Pouco depois, um repórter se aproxima de George e o questiona sobre como ele conseguiu permanecer tão corajoso durante tal provação. George opta por esconder a verdade, afirmando que precisava manter a compostura pelo bem-estar de todos os envolvidos. Momentos depois, ele recebe uma ligação de sua esposa, que não tem ideia de todo esse incidente. Ela o lembra de fazer as compras a caminho de casa. Ele simplesmente concorda antes de se afastar.